Olá, seja bem-vindo ao curso de Matemática para Informática. Meu nome é Antônio Lacerda. Eu chamei essa primeira aula de aula 0 porque eu vou dar apenas uma introdução e uma visão histórica do assunto. O público-alvo para esse curso são alunos do ensino médio, mas eu acredito que qualquer pessoa possa assistir às aulas. E o objetivo do curso é fazer uma breve revisão da matemática lá do ensino fundamental, só que com uma abordagem mais avançada, já que eu estou lidando com alunos do ensino médio, e de modo a preparar o aluno para entender mais facilmente os temas da informática, ok? E mais para frente também vamos ver também detalhes de criptografia. Então esse curso serve para preparar para esses assuntos mais avançados lá das próximas disciplinas. O conhecimento prévio que eu peço que vocês tenham é somente das 4 operações aritméticas. E a minha abordagem, assim, o que eu vou dar mais atenção, será nos conceitos e no vocabulário. Como eu vou falar de vocabulário, então vamos definir informática, para poder conhecer melhor esse termo. A informática não é uma ciência em si, mas um conjunto de ciências que lidam com a informação. Bom, se é um conjunto, então que ciências são essas? Aí vem a pergunta, né? Quais ciências fazem parte da informática? Bom, esse conjunto pode variar um pouco, tá? Eu vou citar aqui só algumas. A ciência da computação, a teoria da informação, a segurança da informação, a engenharia de software, o sistema de informação, análise numérica, e esse conjunto pode aumentar. Mas o que elas têm em comum? O comum entre elas é que elas tratam de coletar, representar, armazenar, transmitir, processar e proteger informações. Lógico que alguns vão dar um foco maior num desses verbos, outros vão dar um enfoque maior em outros verbos desses aqui, mas no geral nós temos esses objetivos aí dessas ciências que ela tem em comum. Vamos ver um pouco de história. Eu costumo fazer essa analogia de cortar cebolas, que eu não vi em nenhum lugar, tá? Isso é uma criação minha, mas pode ser que já tenha sido feita, eu nunca vi, tá? Para mim é uma criação minha. Que se você acha que matemática é fazer contas, você está muito enganado. Fazer contas está para a matemática, assim como cortar cebolas está para a culinária. Nenhum cozinheiro gosta de cortar cebolas, mas todos as cortam pois sabem que é uma atividade necessária. Achar que a matemática se resume a fazer contas é o mesmo que achar que a culinária se resume a cortar cebolas. Quando uma pessoa diz que de matemática ela só sabe fazer contas, é como dizer que de culinária ela só sabe cortar cebolas. Bom, eu não criei isso, tá? Quem foram os primeiros a perceber essa diferença entre fazer contas e matemática foram os gregos, tá? Os gregos antigos. Eles foram os primeiros a perceber essa diferença entre matemática e fazer contas. E até o século VI a.C., todos os povos, até então, eles sabiam sim fazer as contas, as 4 operações aritméticas. Eles sabiam também o teorema de Pitágoras. Eles não davam esse nome, óbvio, mas eles sabiam como resolver. Eles sabiam resolver equações do segundo grau e muitas outras coisas. Ok? Estou falando de povos como os mesopotâmios, os egípcios, os chineses. Eles tinham esse conhecimento. No entanto, qual a diferença? Nenhum deles respondia por que aquelas contas estavam certas. Eles não tinham esse interesse. Pelo menos não tem nada escrito que prove que eles tinham esse interesse. E aí eu trago um texto, um trecho de um livro, que eu vou mostrar depois de que livro é esse. Então esse texto aqui está em itálico, porque não são palavras minhas. Os gregos não hesitavam nada em absorver elementos de outras culturas. De outra forma, não teriam aprendido tão depressa como passar à frente de seus predecessores. Mas a tudo que tocavam davam mais vida. Então, durante o 6º século a.C., apareceram 2 homens, Tales e Pitágoras, que tiveram na matemática o papel de Homero
e Hesíodo na literatura. As próprias palavras filosofia e matemática supõem-se terem sido criadas pelo próprio Pitágoras para descrever suas atividades intelectuais. No Egito e na Mesopotâmia, os elementos de aritmética e geometria eram essencialmente exercícios de aplicação de processos numéricos a problemas específicos. O que isso quer dizer? Ele sabia fazer as contas. Só isso. Agora, havia muito pouco de estrutura intelectual e talvez nada que se parecesse com uma discussão filosófica de princípios. Olha só, discussão filosófica de princípios. A visão dos gregos parece ter sido tão completamente abstrata e filosófica que detalhes técnicos de computação não tinham importância nenhuma para eles. Tais técnicas eram relegadas a uma disciplina à parte chamada, vejam só, logística. Tá? Eu sei que logística hoje tem um outro sentido, tá? Mas esse aqui é como os gregos chamavam essa parte de fazer contas. Isto é, os gregos fizeram uma distinção clara entre simples cálculo, de um lado, e o que hoje se chama teoria dos números, do outro. É por isso que Tales é frequentemente chamado o primeiro matemático e Pitágoras é conhecido como o pai da matemática. Bom, isso aí é lá do livro História da Matemática, um livro muito bom que eu recomendo que vocês possam comprar ou ler em bibliotecas. Agora, vamos trabalhar um pouco mais as palavras. Qual a diferença entre entender e compreender? Existem diversos vídeos e artigos na internet que tratam dessa pergunta. Eu vou dar a minha versão, tá? Uma versão mais esquematizada, onde o entendimento ele envolve perguntas como o que, como, quando, onde e quem. Já a compreensão envolve as perguntas por que e para quê. E qual a diferença? O entendimento ele tranquiliza a mente e desenvolve a inteligência. Okay? Já a compreensão é algo mais profundo, tranquiliza o coração e desenvolve a sabedoria. Tudo bem? Então, entender é saber responder as perguntas relacionadas com o entendimento, aquelas lá que eu não vou repetir aqui para não ficar repetitivo. Enquanto compreender é saber responder as perguntas relacionadas com a compreensão. E a matemática e a filosofia, elas são irmãs gêmeas que nasceram justamente pela busca da compreensão das coisas, não só do entendimento. Olha, essa nuance que eu quero que vocês peguem. Os outros povos, eles tinham entendimento do assunto, mas eles não tinham compreensão. Então, e foi essa a diferença. Os matemáticos e filósofos gregos, eles queriam essa compreensão da causa das coisas. O próprio Aristóteles, em sua obra Metafísica, que é um livro fantástico, também recomendo que vocês leiam, definiu sabedoria como sendo conhecimento da causa das coisas. Também esse livro ele é conhecido por... A primeira frase dele é muito marcante. Todos os homens têm por natureza a vontade de conhecer. Alguns mais, outros menos. Mas todos têm. Então, com a filosofia e a matemática, os gregos formaram a base de todas as outras ciências. Certo? No entanto, ambas, a filosofia e a matemática, são vistas por muitas pessoas como assuntos inúteis, o que é um completo absurdo. Por isso Aristóteles, nessa mesma obra lá, Metafísica, ele afirma: todas as outras ciências serão mais úteis do que esta. Ele está se referindo aqui à filosofia, mas eu estou estendendo também para a sua irmã gêmea, que é a matemática. Mas nenhuma lhe será superior. Ok, tendo isso agora, essa visão meio filosófica, essa introdução filosófica, vamos entrar em algo mais prático. As máquinas de calcular. Fazer contas era uma atividade deixada para os escravos. Agora, com essa introdução filosófica, você consegue entender melhor essa frase, ok? Porque os gregos não tinham não valorizavam essa atividade de fazer contas, então eles deixavam para os escravos. Em algum momento da história, essa atividade passou a ser feita por uma nova classe de profissionais liberais, os calculistas. Isso aconteceu durante a Idade Média, não sei precisar exatamente quando, tá? Mas a partir de um certo momento surgiram essas pessoas que ganhavam dinheiro fazendo cálculos.
E como eles ganhavam dinheiro? Eles vendiam tabelas matemáticas, por exemplo, tabelas trigonométricas, tabelas logarítmicas, tabelas de raízes quadradas e cúbicas, etc. Bom, isso pode parecer estranho para nós hoje, e as pessoas podem até se perguntar, mas quem comprava isso? Na verdade, sim, tinha um público. Por quê? Porque essas tabelas eram muito utilizadas na astronomia, na navegação, na arquitetura, etc. Porém, havia um problema sério. Frequentemente as tabelas apresentavam erros, e isso era muito ruim. Então, criar máquinas de calcular se tornou um sonho para os matemáticos. Olha como essa frase é forte. Não foram as pessoas que não gostam de matemática, foram os próprios matemáticos que os primeiros a imaginar uma máquina de calcular. Então, diversas máquinas de calcular foram inventadas, todas funcionavam de forma mecânica. A máquina de calcular mais avançada foi a máquina diferencial, criada por Charles Babbage. E quem foi Charles Babbage? Foi esse matemático inglês. Ele é muito conhecido, quem estuda aquelas ciências lá que eu citei, as ciências da informática, quem estuda na faculdade já ouviu falar de Charles Babbage, tá? Ele é muito conhecido. Agora, é dele essa famosa frase: meu Deus, quem dera que esses cálculos tivessem sido feitos a vapor, ou seja, sido feitos por uma máquina a vapor. E por que ele disse isso? Ele falou isso porque ele encontrou vários erros nas tabelas da Real Sociedade de Astronomia, lá na Inglaterra. A partir da máquina diferencial, Charles Babbage concebeu a mais genial máquina já inventada, tá? Então, ele começou com a máquina de calcular, mas ele foi mais longe. Ele pensou na seguinte máquina: a máquina programável. E o que essa máquina tem de especial? Vamos ver agora. Máquina programável. Mas o que é uma máquina programável? Vamos ver. Vamos repetir um pouco. Charles Babbage viveu durante o século XIX. Nessa época, o mundo inteiro estava se industrializando. Então, muita gente, né, inventores, cientistas, eles queriam inventar alguma máquina para resolver algum problema, vendê-la e ficar rico. Olha só, eu até destaquei aqui, alguma máquina para algum problema. Então eles ficavam observando a sociedade, ver o que poderia estar incomodando as pessoas, ou tentando facilitar a vida das pessoas com alguma máquina. Só que uma máquina programável é diferente. O conjunto de problemas que ela consegue resolver não tem limites, pois ela resolve aquilo que ela é programada para resolver. Olha só que mudança de pensamento. Então, uma máquina que não tinha uma função definida não fazia sentido algum para a época. Vocês estão entendendo? Então, a máquina que Charles Babbage queria construir, na verdade, é o que hoje nós chamamos de computador. Essa ideia genial não foi compreendida pelas pessoas da época, com exceção de uma, Ada Lovelace. Então, essa moça aqui, que nós não temos foto dela, porque ela morreu jovem, morreu com menos de 40 anos, e ela morreu, as fotografias estavam começando a surgir. Então, por isso que nós temos foto do professor dela, do Charles Babbage, mas não temos foto dela, tá bom? E a Ada, ela foi assistente de Charles Babbage, e ela não só entendeu o que Charles estava tentando fazer, mas ela também criou programas para essa nova máquina. Ou seja, Ada Lovelace é a primeira programadora de computadores da história. Charles Babbage chamou essa máquina programável de máquina analítica. Bom, é um nome que parece esquisito para nós, mas foi isso assim que ele denominou essa máquina. Infelizmente, Charles morreu falido tentando criar essa máquina e não conseguiu. E por que ele não conseguiu? Porque a tecnologia da época não estava pronta para essa ideia genial. Foi então necessário esperar o começo do século XX, com os avanços lá da eletrônica, que aí surgiu o primeiro computador, com o inglês Alan Turing, tá? O computador chamado Colossus. Eu até recomendo uma leitura sobre isso, procurar na internet, conhecer melhor a vida de Alan Turing, ou então assistir o filme, o jogo da imitação, também, que é muito bom. E a partir de então tudo mudou, e assim nascia a informática, e o mundo entrava na era da informação.
Mas vamos lá, como assim? Alguém pode ter achado esquisito. Ada Lovelace escreve programas para uma máquina que não existia. Sim, isso é claramente possível. Aliás, nesse momento estamos presenciando isso novamente com o desenvolvimento do computador quântico. Hoje até praticamente já existe computador quântico. Mas até 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas escreviam programas para computador quântico sem ter o computador quântico. Essa é a diferença entre hardware e software, que é muito importante para quem está estudando informática conhecer essa diferença. O hardware é um termo que se refere aos equipamentos, enquanto o software se refere aos programas. Numa analogia, seria como se tratar do piano e da partitura. Então, sim, é possível escrever uma partitura sem ter o piano. Então, você primeiro escreve a partitura, você pode até depois desenvolver o piano para poder executar a partitura. Então, essa é a frase que eu gostaria que vocês guardassem na memória. É possível ter o software sem ter o hardware. Ok, agora vamos a parte final da aula, uma reflexão final, que nós vamos ver coisas muito básicas lá do ensino fundamental, mas chama a atenção que esse conhecimento, em um dia, ele já foi a fronteira do conhecimento. Sei lá, 3.000 anos atrás, 2.500 anos, era a fronteira do nosso conhecimento que a humanidade tinha. E aí, o que hoje nós colocamos lá no ensino médio, também já esteve na fronteira do conhecimento. Da mesma forma que hoje nós chamamos de ensino superior, nós já esteve um dia lá na fronteira do conhecimento. A mesma coisa do mestrado e do doutorado. Hoje, então, quem está no doutorado está na fronteira do conhecimento. E com esse curso, com essas aulas, eu estou dando um fortalecimento dessa base, para que você possa, quem quiser continuar essa caminhada e chegar até a fronteira do conhecimento, que com esse curso consiga formar uma base sólida que facilite essa caminhada até lá na borda lá do conhecimento, da fronteira do conhecimento hoje. Tudo bem? Então, chega por hoje. Força e honra. Essa frase é do filme Gladiador. Eu gosto muito dela. E eu vou utilizar nas nossas aulas nesse sentido: força para se manter nos estudos e honra para enfrentar os desafios. Muito obrigado e até a próxima aula.